Estamos começando o programa Justiça do Trabalho na TV. Nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito e professor de direito constitucional Ingo Wolfgang Sarlet, com quem conversaremos sobre a dignidade da pessoa humana e também sobre os direitos fundamentais sociais. Professor Ingo, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante para o debate. Inicialmente, eu perguntaria como evoluiu ao longo do tempo o conceito de dignidade da pessoa humana. O senhor poderia exemplificar essa evolução de uma maneira bem resumida? Resumir um conceito tão importante quanto a dignidade da pessoa humana certamente é difícil, mas eu agradeço a oportunidade de poder participar desse programa. E a dignidade da pessoa humana realmente, na verdade, nasceu muito antes do direito a consagrar como um princípio fundamental e também como um direito fundamental na história do pensamento filosófico e político da civilização ocidental, mas também com algumas raízes no pensamento filosófico não ocidental. Há registros também de autores confucionistas que já mencionavam o homem como sendo titular de uma dignidade que lhe é inerente, assim como temos nos escritos clássicos, especialmente desde Cícero, na época dos romanos, do período clássico da filosofia estoica. Cícero já falava na dignidade vinculada ao valor liberdade e autonomia ética da pessoa humana. Essa trajetória, de certa forma, passou por uma fase marcadamente influenciada pela doutrina da Igreja Católica, que via na dignidade, na verdade, uma dádiva divina, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, é que faria que o homem fosse também digno e, portanto, distinto das demais criaturas. E essa vinculação da dignidade a uma espécie de ideologia moral cristã é que também, durante um certo tempo, sendo dominante no pensamento filosófico ocidental, em função também, obviamente, do domínio da Igreja Católica no decorrer da Idade Média. Mas chegou um determinado momento em que houve um divisor de águas, né? Sim, houve um momento em que, com o Renascimento italiano, a partir de Piccolo della Mirandola, especialmente no século XVI e XVII, com os primeiros autores do justnaturalismo racionalista, houve uma espécie de secularização da noção de dignidade da pessoa humana e também dos direitos naturais do homem. Praticamente uma competição entre um justnaturalismo de inspiração divina, cristã, e um justnaturalismo de inspiração racionalista, o jusracionalismo. E o principal divisor de águas aqui foi o conhecido filósofo alemão Immanuel Kant, que na sua Metafísica dos Costumes realmente vinculou a dignidade da pessoa humana definitivamente à razão e à capacidade da pessoa humana para a sua autonomia, sua autodeterminação ética nas suas relações com os demais seres humanos. O Hegel, que também foi um expoente do idealismo filosófico alemão, também deu uma contribuição para esse conceito. O pensamento dele, depois que o senhor definir, ele é inconciliável com o de Immanuel Kant? Não é inconciliável. Há pontos de contato importantes, embora algumas distinções sejam também relevantes. Hoje em dia, inclusive, se percebe que não está havendo um abandono da visão kantiana em absoluto, mas está havendo um resgate de alguns elementos do pensamento hegeliano, que o Hegel via na dignidade algo distinto do próprio conceito de pessoa humana. E, por sua vez, também entendia que a dignidade e o próprio conceito de personalidade são também frutos de uma construção, de uma elaboração constante da própria pessoa no seu espaço social. Então, a visão de uma certa relatividade histórico-cultural da dignidade da pessoa e também da sua intersubjetividade, ela está presente fortemente no pensamento de Hegel e tem sido resgatada hoje por alguns autores como Luhmann, como Habermas, enfim. Pois não, professor. O senhor poderia definir qual é o vínculo que existe entre dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais? Eu perguntaria, a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental? Existe uma discussão a respeito disso que, na prática, tem tido cada vez menos relevância porque tem havido um crescente consenso de que a dignidade da pessoa humana, embora ela, como tal, a dignidade não seja um direito, porque a dignidade é uma qualidade que é reconhecida à pessoa como tal, ela certamente é veiculada no espaço do direito como um princípio jurídico fundamental. E como princípio jurídico fundamental, dela decorrem um conjunto de direitos
de direitos subjetivos, de deveres objetivos. Portanto, se ela própria não é um direito como tal, existe certamente sim um conjunto de direitos de proteção, de respeito, de promoção dessa dignidade da pessoa humana. Existe certamente uma distância entre a garantia constitucional, né, no que toca aos direitos fundamentais e o que acontece na prática, no dia a dia das pessoas. O senhor poderia desenvolver um pouco sobre essa questão da distância existente? Na verdade, a distância entre os direitos que estão na Constituição, a dignidade que está assegurada na Constituição, nos livros, e a dignidade das pessoas concretamente considerada, a dignidade de acordo com na qual as pessoas realmente vivem, ela é um tema recorrente que envolve sempre a distância entre o direito, o dever ser e aquilo que é o considerado ser, a realidade dos fatos. É evidente que num Estado democrático de direito que tenha previsto garantias constitucionais para que, de algum modo, essa dignidade possa efetivamente ser protegida e promovida pelo Estado e pela sociedade, faz com que esse déficit, esse lapso, digamos assim, entre realidade e Constituição e norma, possa ser mais ou menos controlado, mais ou menos, digamos assim, reduzido. Né? E se percebe, levando em conta que alguns direitos são mais respeitados do que outros. Então, efetivamente, depende muito também da manifestação específica da dignidade, do direito fundamental, concretamente em questão, um maior ou menor déficit, digamos assim, de eficácia e efetividade da norma constitucional. E o judiciário? Qual é o papel que o judiciário poderia exercer nesse contexto dos direitos fundamentais? Ele está funcionando mais no momento em que esse direito é violado ou haveria uma outra forma de atuação? A pergunta é absolutamente pertinente. Isso, na verdade, está vinculado a uma possível função do judiciário na prevenção também de violações a direitos fundamentais. É claro que o papel tradicional do Poder Judiciário, já que ele normalmente se ocupa de resolver conflitos já estabelecidos, faz com que normalmente o Judiciário acabe atuando na correção, de forma terapêutica, na verdade, tentando coibir algumas violações já ocorridas, ou até mesmo no plano da indenização por violações ocorridas, ou na punição penal, civil, por violações de direitos fundamentais de dignidade da pessoa humana. Mas existe também um espaço importante hoje no Poder Judiciário para atuar de forma preventiva, pelo menos ter um papel razoável nessa função preventiva de defesa contra violações futuras da dignidade da pessoa humana, seja atuando fortemente quando na correção e na solução de conflitos já estabelecidos, e aí atuando de uma forma assim a demonstrar que existe um judiciário efetivo, portanto fazer com que as pessoas se abstenham mais adiante de novas violações, mas também em termos de medidas concretas, preventivas, como por exemplo através de ações civis públicas interpretadas pelo Ministério Público, outras ações de tutela coletiva, onde inclusive se pode atuar perante riscos no campo dos direitos socioambientais, o direito ao meio ambiente, o direito à saúde, o direito da proteção do consumidor. Já se trabalha também com a ideia de um princípio da precaução e da prevenção, ou seja, diante de um risco potencial a certos direitos, já é possível que se tomem medidas de caráter preventivo ou corretivo antes mesmo de que os principais efeitos maléficos de uma conduta que coloca em risco os direitos venha a se concretizar. Bem, professor, nós estamos encerrando o primeiro bloco da nossa entrevista. Voltamos em seguida após um breve intervalo.